Senhores deputados, boa tarde. Nós estamos iniciando agora a reunião da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa. Desde já cumprimentar todos que nos acompanham aqui, os alunos da Escola dos Sonhos. Muito obrigado pela presença. No final vão nos entregar um documento elaborado por eles. Também cumprimentar quem nos acompanha através das redes sociais aqui da casa. Eu venho a informar que a deputada Ada de Luca, que é a presidente desta comissão, em função de agenda, está impossibilitada de participar desta comissão no dia de hoje. Portanto, senhoras e senhores deputados, é comigo aqui a condução da reunião. Primeiramente, eu coloco em discussão a ata da reunião anterior, que os senhores já receberam em seus gabinetes. Já leram? Aos que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada. Dos temas que nós temos aqui para discutir, em primeiro lugar, nós temos um requerimento de autoria da deputada Marlene Fengler, junto à comissão, para a formação do grupo de trabalho denominado Grupo de Trabalho Interinstitucional, visando dar suporte às ações relacionadas ao enfrentamento da violência contra a mulher e ao feminicídio, fruto das 4 audiências já realizadas sobre o tema, num total de 6 requeridas. Deputada, quer se manifestar? Boa tarde, presidente, demais deputados. Esse requerimento foi feito e é fruto das 4 audiências que nós tivemos no Estado. Ainda teremos 2, uma em Chapecó e outra em Tubarão. Chapecó na sexta e Tubarão na semana que vem, segunda-feira. E conversando com os órgãos, especialmente com o Ministério Público de Contas, nós entendemos que é muito importante. Cada órgão desses tem ações específicas que tratam desse tema ou que, de alguma forma, fazem, dentro do âmbito da sua competência, o trabalho de prevenir e punir também, obviamente, as ações em casos específicos de violência contra a mulher. O que se pretende com isso é criar uma rede, formatar e formar uma rede institucional, onde vai se definir um fluxo de ações e para fazer que ao final das contas, ou no objetivo final, é integrar as ações que já existem hoje para nessa atuação dos órgãos, aliás, que atuam no combate da violência contra a mulher. Então, todos os órgãos, Polícia Civil, Polícia Militar, o Estado, os municípios, o Ministério Público de Contas, Ministério Público, TJ, Assembleia Legislativa, Secretaria de Assistência Social, já falei, algumas entidades da sociedade civil organizada. Nós vamos fazer, a intenção é fazer uma reunião para constituir essa rede e, a partir disso, organizar um grupo de trabalho que vai formatar essa rede, que a gente até já tem aqui a proposta do Ministério Público de Contas, e aí acompanhar as suas ações, a sua implementação e o desenvolvimento das suas ações. Então, acho que com base nessas 4 audiências que a gente já fez e com os relatos que a gente ouve, né, nessas audiências públicas, com o histórico das ações de cada órgão que atua nesse combate, especialmente a Polícia Civil, a Polícia Militar e o TJ, a gente ficou claro para todos os órgãos que é necessário fazer uma ação casada, fazer uma ação integrada de todos os órgãos para que a gente possa, para que todos os órgãos tenham, primeiro, conhecimento de todos os dados, né, tenham um diagnóstico claro dessa situação no nosso Estado e, a partir desse diagnóstico, se possa fazer um levantamento das ações que cada um faz e aí institucionalizar essa rede, criar um sistema de comunicação interno para que todos eles se comuniquem, para que tanto a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Judiciário e o Estado, e principalmente os municípios, tenham acesso a essas informações e, a partir delas, possam fazer ou desenvolver as suas ações, né, no âmbito da sua competência. Então, eu acho que é uma ação extremamente importante e ela partiu de uma sugestão do Ministério Público de Contas, da doutora Cibele, e nós submetemos aqui à comissão para que a gente possa constituir, aliás, esse grupo de trabalho.
Muito bem, obrigado, deputada. Alguém discutir? Podemos colocar em votação? Os que concordem com a aprovação do requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Também tem o requerimento de autoria do deputado Gessé Lopes, junto à comissão, para a realização de audiência pública com o objetivo de discutir e avaliar a proposição de exames toxicológicos para os alunos das universidades estaduais de Santa Catarina. As universidades públicas, né? Isso já é um tema que a gente faz bastante esse debate e projeto que estou para protocolar agora essa semana ou semana que vem. Por isso eu peço aqui para que a gente possa fazer essa aprovação e eu vou fazer uma pequena leitura aqui da defesa aqui da minha proposição. Sabe-se que quando nos referimos ao consumo de tráficos de drogas, efeitos devastadores atingem toda a sociedade, principalmente no Brasil, ostentador dos lamentáveis índices de maior consumidor mundial de crack e segundo maior de cocaína. Crime, violência, desagregação familiar e profundos danos físicos e psicológicos fazem parte da pandemia química por elas geradas. Danos como foi apresentado em uma reportagem recente a respeito de um estudante de uma universidade pública localizada no estado, que ainda justificou a posse de 2,8 kg de maconha devido ao contingenciamento dos gastos do governo federal. Onde é que está a câmera aqui? Aqui é a reportagem. Aqui tem a reportagem do que eu acabei de mencionar. É cômico se não fosse trágico, né? Dando essa desculpa. Dentre os efeitos derivados do uso crônico de maconha estão o déficit de aprendizagem e memória, diminuição progressiva da motivação, piora de distúrbios persistentes, bronquites e infertilidade. No caso de estudantes, o déficit cognitivo está relacionado às dificuldades na aprendizagem, ocasionando repetência escolar. Com enfoque na última questão, cabe ao corpo docente estar passível a políticas de prevenção e apresentação de exames toxicológicos, garantindo, assim, atestado de plenas capacidades cognitivas e, por conseguinte, pleno aproveitamento do conjunto dos recursos financeiros públicos, advindos dos pesados impostos pagos pelo contribuinte, que lhe é destinado por meio de investimento em capital humano intelectual e toda a estrutura da universidade. Ao considerar toda a problemática envolvendo o consumo de drogas pelos alunos que usufruem da universidade, apresento o requerimento para realizar audiência pública, com o objetivo de discutir e avaliar a proposição de exames toxicológicos como requisito ao ingresso às universidades estaduais de Santa Catarina, bem como outras medidas que corroborem com o propósito de conscientizar a comunidade acadêmica acerca do tema. Isso já é um tema bastante comentado em grupos de internet, principalmente, e aqui eu tenho mais de 10 mil assinaturas de pessoas do Estado interessadas nesse projeto aí, então é um apelo popular também. Por isso nós vamos aqui aprovar, espero ser aprovado, para que a gente possa começar a fazer esse debate aqui na casa. Projeto ainda em discussão, alguém quer debater, quer argumentar? Caberia diligência à Comissão de Saúde e Educação, uma manifestação? Pelo que eu entendi do requerimento, é para a realização de uma audiência pública, né? Então, talvez eles possam ser convidados a participar, mas digo, a audiência pública seria no âmbito dessa comissão, se eu bem entendi o proponente, né? Comissão. Tudo bem. Não havendo mais discussão, deputado Sopelso. Assim, eu confesso que não tenho assim um profundo conhecimento, mas tenho conhecimento de quanto faz mal a droga, tá? Não posso de forma nenhuma desconhecer que além de ser um mal para a saúde, é um mal para a família. Eu queria que a gente pudesse, todos nós, termos aí a possibilidade de nunca ver ninguém refém da família desse mal, né? De um amigo, de uma pessoa. Poderíamos, quem sabe, e o consulto autor, a audiência pública poderia ser feita em conjunto, se assim as duas comissões entender, saúde e coisa, também pode ser feita. Fica em aberto para todos. Né? E também pode ser feita apenas para não pedir a palavra duas vezes, deixar os cumprimentos pelo projeto da Marlene também, tá?
Obrigado. Muito bem, obrigado. Então, não havendo mais discussão, coloco o requerimento em aprovação. Aprovado. Eu tenho aqui uma devolução de vista, deputado Gessé. Devolução de vista do projeto 0465.8. Sim, esse projeto ele se dispõe sobre a vedação, a concessão de isenções fiscais, incluso em programas de recuperação fiscal e concessão, financiamentos pelo poder público às empresas que, direta ou indiretamente, utilizam trabalhos escravos na produção de bens e serviços. Aqui também no projeto também fala nas condições análogas, e o que eu pude pesquisar é que a questão do trabalho escravo ela é bem definida, né? Ela se impõe em permanência de uma pessoa em cárcere contra a sua própria vontade, mediante violência, tortura ou coação, coisa que é crime e realmente tem que ser combatida, né? Mas a questão de trabalho análogo ela é muito relativa. Às vezes o que é para um pode não ser para outro, né? Pode ser bom para um, pode ser bom para outro. Outra coisa interessante que eu coloquei, que eu peço para que seja anexado, que sabe-se que a condição análoga ao trabalho escravo, na maioria das vezes, ela decorre de uma condição insalubre, de miserabilidade econômica e de deficiência dos meios de produção que é imposta pela própria realidade de uma determinada região. Então, às vezes, é o que aquela pessoa pode ter de condições de oferecer para alguém que também não tem outra condição, que aceita trabalhar por R$400, R$500, e ela vai ser prejudicada. Então, é tudo muito relativo, eu não consegui ver formas de definir aqui para mim poder votar a favor, por isso que meu voto de vista é contrário ao projeto. Eu vou colocar aqui em votação como relator. Foi relator, né? Pediu voto vista tem pela rejeição. Nós votamos aqui Pela ordem, presidente. Quem foi relatora? Pois é, que eu estou tentando ver aqui. Mas antes nós vamos debater ou... Ele foi o relator. Bom, pela ordem aqui, nós vamos votar o voto do relator, que no caso fui eu. Dentre tantos projetos, a gente já não sabe mais o que relata, não relata. E o voto do relator é pela aprovação deste projeto de lei. Então, eu coloco em votação, em discussão, o projeto 0465.8, que tem parecer favorável do relator. Posso... Deputado Bruno, Quer pode. a palavra? Acontece, presidente, o presidente acaba produzindo muito e são muitos projetos. Mas eu peço a licença e, com todo respeito, vou discordar do voto do relator e quero muito que nós consigamos poder votar o voto de vistas do meu colega Gessé, porque eu concordo com ele em gênero, número e graus. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós partimos para esse subjetivismo do análogo. Isso é perigoso. Isso é o caminho do relativismo. Isso aí é o poder discricionário na mão de um fiscal. É o poder para tratar uma situação de uma forma e a mesma situação por um outro fiscal de uma outra forma. Eu acho sempre muito perigoso quando a legislação, quando a letra da lei abraça o caminho do relativismo, porque abre-se o caminho para criar essas disrupções que nós temos hoje no sistema que ninguém mais sabe como fazer, porque é tudo muito depende de quem vê, depende de quem olha. Então existe o crime de trabalho escravo, já tá tipificado em lei. Isso é a punição para quem fizer esse tipo de trabalho, já está tipificado, vai ser a maior punição. Não vai ser para alguém que for condenado por trabalho escravo, não vai ser a isenção de ICMS que vai ser o problema. Então porque sou contra esse tipo de relativismo, ainda mais em um país que, gente, 90% de todas as ações trabalhistas do planeta acontecem no Brasil. Isso, nós temos que desconfiar disso.
E é justamente, talvez, por esse relativismo que a gente acabou abraçando. E quem sofre com isso, com esse relativismo, é principalmente os mais jovens, de 18 a 24 anos, que tem uma taxa de desemprego que é o dobro da nossa taxa de desemprego média de 12,5% ao ano. Então, eu peço, eu vou votar contrário e gostaria de ser acompanhado, porque acredito que o voto de vistas do deputado Gessé talvez venha mais ao caminho do que eu entendo como ser o mais adequado e talvez o mais seguro para não causar nenhum tipo de insegurança jurídica. Nós já temos insegurança jurídica demais no Brasil para criar ficar criando cada dia um pouquinho mais de insegurança, dando margem a tratamentos diferenciados para cada caso. A gente não precisa de mais insegurança. E é isso que a gente faz quando a gente põe na letra da lei projetos que abrem para o relativismo, para o poder discricionário. Então, com todo respeito ao relator, eu voto contrário ao projeto. Eu poderia, presidente, dar mais uma contribuída. Aqui também fala nas questões indiretas, né, que a pessoa não pode nem contribuir indiretamente. Daqui a pouco o cara, por acaso, ele compra lá um prego de alguém que faz um serviço teoricamente análogo com algum funcionário, ele também está contribuindo indiretamente, porque está dizendo aqui que indiretamente, se você contribui de forma indiretamente, tu também pode ser prejudicado pela seguinte lei. Então ficou muito subjetivo, ficou muito difícil, e acho que pessoas inocentes podem estar sendo danificadas aqui por questões de achismo, né? Muito bem. Alguém mais? Deputada Marlene? Eu primeiro queria perguntar se ainda cabe vistas, porque eu gostaria de conhecer melhor o seu relatório, mas já também registrando aqui que eu concordo com o deputado Gessé quando ele no seu voto vistas, porque eu também acho que a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão dos análogos, porque a gente tem realidades muito diferentes no nosso estado. E se você for ver na agricultura, por exemplo, às vezes o que aquele agricultor pode pagar é o suficiente ou é aquilo que existe naquela região que se pode e que algum outro agricultor que não tenha nenhuma outra alternativa também de trabalho, aqui estou falando especificamente de uma realidade que eu conheço, não vai fica o empregador, o suposto empregador sem poder contratar e aquela pessoa que precisa de um trabalho sem poder ser contratada porque aquela pessoa não tem condições de pagar aquele valor né, que seria o mínimo necessário, que obviamente quem pode não vai querer deixar de pagar o valor mínimo, mas nem sempre isso é possível. Então, nesse sentido, eu concordo. Eu só gostaria de pedir vistas porque eu realmente não gostaria de ter acesso ao seu relatório para poder definir o meu voto. Muito bem, voto vista em gabinete para a deputada Marlene Fengler, projeto 0465.8/2017. Eu tenho aqui apenas a justificativa ainda do deputado Milton Obus, que por motivo de outra agenda não consegue comparecer a esta comissão. Sendo assim, nenhum assunto mais a tratar, nós encerramos a reunião da comissão, agradecendo a todos e também aos alunos da Escola dos Sonhos que estão aqui acompanhando conosco, que vão entregar à comissão um documento formalizado por eles. Obrigado.